Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e para esta mensagem irei utilizar o texto da NAA, Nova Almeida Atualizada, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Em cima desse versículo 2 é que existem as religiões, principalmente as religiões que ficam por aí evangelizando. Nós temos que evangelizar, nós temos que ganhar almas para Jesus, nós temos que ganhar pessoas para o reino de Deus, achando que essa evangelização deles é mais importante, é mais poderosa do que o Criador, do que aquele que já estabeleceu a sua justiça e colocou o seu espírito no espírito dos seus filhos eleitos. Então é um versículo, foi um versículo temporal, porque isso deveria ser insistido na pregação do evangelho, deveria ser anunciado tanto em tempo oportuno como não, para o quê? Para preparar os irmãos, os que iriam passar pelo juízo do ano 70, para os que iriam passar pelo fim dos tempos, que se deu no ano 70 desse. Eu sei que isso aqui não é fácil para um religioso, um líder religioso, então é impossível ele entender isso aqui. Então, quando você faz uma leitura racional, sem religiosidade, sem fanatismo, sem loucura, e você tem já conhecimento de outras passagens, você vê que isso daqui teve um prazo. Essa pregação deveria ser até o prazo do ano 70. Aí você fala assim, mas você do outro lado, você está pregando. Não, eu não estou pregando o evangelho coisíssima nenhuma. Eu não sou ministro do evangelho coisíssima nenhuma, porque se eu me achar que eu sou isso, eu estou desqualificando o que Deus em espírito falou pela boca do profeta Jeremias no capítulo 31, do versículo 31 em diante, o qual o escritor do livro de Hebreus também utilizou. O que nós estamos fazendo, eu não me considero como sendo um pregador. O que nós estamos fazendo é, mínimo que seja, tentando desfazer as mentiras dos enganos da religião. Essa passagem aqui foi atemporal. O versículo 1, julgar os vivos e os mortos, o juízo foi no ano 70. Eu tenho um vídeo a respeito disso. E aqui ele estava falando que era para eles pregarem o evangelho, porque o juiz que iria vir julgar os vivos e os mortos, estava para vir. Ele viria, ele estava próximo. Iria julgar. Então, essa pregação era para preparar eles. Mas se você vê em Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo disse, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo, nos dias dele, ele disse que foi pregado para quem precisava ouvir, ouviu. Que foi quem? O povo judeu, os israelitas, eles que deveriam ouvir. Isso daqui está também em Romanos capítulo 10, do versículo 18 em diante, ou do versículo 1 em diante, você leia. Quem deveria ouvir eram os israelitas, eles ouviram. Aí o escritor de Hebreus pegou da profecia dita por Jeremias 31, e ele também colocou aqui no seu contexto. Hebreus 8, 10 e 11. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias significou depois do juízo. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As leis de Deus são espirituais. As leis de Deus é aquela aí na sua mente, quando você faz algo de errado, algo carnal, que vem aquela cobrança. Não vem aquele arrependimento? Você não sente o arrependimento? Isso daí é o quê? Isso daí é a lei de Deus. Quando você vê uma pessoa sofrendo, você não tem compaixão? Você não tem justiça? Você não quer praticar justiça a favor daquela pessoa? Isso é a lei de Deus. Você não ama o seu próximo? É a lei de Deus. Você não de vez em quando não quer ser um bom samaritano? É a lei de Deus em você. Já foi estabelecido isso. E no versículo 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então a evangelização é algo inútil, é uma obra morta. Mas, devido ao que a religião que está por aí, nós somos obrigados, nós fomos, acredito eu, fomos levantados para o quê? Para desfazer o que tem por aí, os enganos. Porque se você ler do versículo 3 em diante, pois virá o tempo em que
não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essa passagem aqui, esses 2 versículos, é atemporal. O versículo 2 se tornou atemporal. Você consegue entender que quem diz pregar o evangelho, não religião. Religião não prega evangelho, não prega nada. Eles pregam Moisés. Então, eu, irmão Geraldo, irmão Elcio, outros irmãos, nós não estamos pregando o evangelho. Eu acho que não. Nós estamos passando um conhecimento dado por Cristo para tirar eles do engano. Porque o evangelho foi pregado. Então, se nós estivermos, se falar assim, não, você está pregando o evangelho, então você estará querendo desqualificar o que Paulo disse, que o evangelho foi pregado a toda criatura, quem precisava ouvir. E se eu bater no peito, eu sou um pregador do evangelho, eu estarei desqualificando Hebreus 8, 10 e 11. Eu acredito que a gente não pode fazer isso. Então, por ser passagem atemporal, que é o que tem por aí, essas religiões, esses líderes religiosos não aceitam essa doutrina. Os filhotes, os que seguem eles, quando ouvem um vídeo, vê um vídeo, causa comichão no ouvido, eles falam, não, esse cara é um perturbado. Não pode, ele está errado. Ele é um herege. Por quê? Porque eles não suportam a sã doutrina. Mas precisa pregar a sã doutrina? Não era para pregar mais. Tem pessoas que às vezes não entendem o que eu falo. Mas eu estou, então por isso que eu falo, eu não estou pregando o evangelho. Não estou pregando. Eu estou mostrando tintim por tintim. Eu estou mostrando que essa passagem foi atemporal, teve que ser atemporal, devido à religião. Porém, também eu mostrei que Deus falou que ninguém precisava mais ensinar ninguém. Porque é Ele mesmo que está na mente das pessoas. Daqueles que têm o Espírito dele. Daqueles que estão dispostos, proeminentes a fazer o que Ele manda, o que Ele ordena. Assim é o meu modo de ver. Então, o título desse vídeo foi Pregue a Palavra, insista em todo o tempo. Por que deveria ser feito isso? Isso deveria ser feito até o juízo do ano 70, até o fim dos tempos. Porém, como todas as coisas passaram, Apocalipse 22, 11, então estamos aqui. Eu não me considero um pregador do evangelho, de forma alguma. Eu não me considero, quem quiser se considerar, considera. Eu não me considero um ministro do evangelho de forma alguma. Eu sou seu irmão em Cristo. Estou fazendo uma leitura racional, procurando entender as épocas, separando as fases dos escritos, e assim a gente chegar num conhecimento mais plausível dos escritos e termos uma vida livre, sem as algemas religiosas, sem os preceitos religiosos, sem os mandamentos religiosos. Assim é, bem? E eu vou continuar falando desses vídeos aí a esse respeito futuramente, é o que eu tenho para falar e finalizar esse vídeo. E nós somos irmãos em Cristo e nós vamos crescendo no entendimento e assim chegarmos à plenitude da mente de Cristo, que também não precisa mais, porque a plenitude de Cristo já está em nosso espírito, porque é onde está o tabernáculo, é onde está a Nova Jerusalém do Criador, nosso espírito. Então pode haver alguma coisa maior que isso? Pode haver algo mais pleno do que isso? Não. Amém? Tchau, tchau.